Boa tarde a todos. Meu nome é César Augusto, sejam muito bem-vindos para esta apresentação de hoje à tarde. Muito obrigado por se juntarem a nós. Esta apresentação do nosso novo sensor de umidade de solo para profundidades múltiplas. Eu sou o César, sou gerente de canal de vendas para a América Latina e junto conosco aqui no vídeo está o Richard Rodrigues, nosso gerente de produto de marketing, que é responsável pelo desenvolvimento todo dessa nova ferramenta. Muito obrigado. Hello? Olá a todos. Olá a todos. Muito boa tarde. Ok. Nós vamos desabilitar a câmera e dar sequência, então, à apresentação. Ok. Muito obrigado pela presença de todos. É o primeiro webinar em português, eu acredito, da história da OnSet. Muito obrigado por esta honra de vocês todos aí estarem presentes. Bom, como disse, eu me chamo César Augusto. Eu tomei posse na OnSet como gerente de marketing em 2019, no mês de setembro, mas a minha experiência com OnSet é de mais de 5 anos, porque eu fui gerente de vendas do distribuidor brasileiro Sigma Sensors durante um bom tempo, sempre com foco no mercado agrícola e no mercado ambiental. O Richard ingressou à OnSet também recentemente, tem bastante experiência trabalhando com pesquisadores e produtores agrícolas. O Richard Fontes Rodrigues é o nosso gerente de marketing de produto para a área ambiental e agrícola outdoor. Bom, pessoal, esta apresentação está sendo gravada e estará disponível para vocês na opção Research, em nossa página da www.onset.com, para que vocês vejam e todas as pessoas da sua empresa também. Dentro aí de 2 ou 3 dias já estará disponível. Se você tiver alguma dúvida, escreva na caixa de perguntas na parte inferior do painel webinar. Faremos o nosso melhor para responder a todos durante esta apresentação. O Sr. Richard responderá as perguntas enquanto eu faço esta apresentação. Esta apresentação deverá levar em torno de 27, 28 minutos, não é muito extensa, para fazermos a apresentação deste novo sensor. Uma visão geral da OnSet: somos um líder mundial em registradores de dados. Nossas marcas para a linha ambiental é a marca Robo, linha ambiental, agrícola, indoor, outdoor, e para a linha farmacêutica, nossa marca é a Intemp. Temos em torno de 150 funcionários, somos uma empresa global, estamos presentes em mais de 100 países, e nossa missão é ser um líder mundial em soluções de registro e monitoramento de dados usadas para medir, registrar e gerenciar dados para melhorar o meio ambiente e preservar a qualidade dos produtos que são sensíveis à temperatura. Bom, então, como já disse, apresentação do nosso sensor de umidade de solo profunda, umidade de solo em profundidades múltiplas, Robonet. Necessidades de um perfil de umidade de solo. Então, para medir a umidade de solo em um único ponto, medir a umidade de solo em um único ponto pode te levar a tomar decisões incorretas na hora da irrigação. Por quê? Porque a água ela é absorvida mais rapidamente onde a maioria das raízes ativas da planta está localizada, geralmente mais próximo da superfície. Então, a perda de água por evaporação também ela é muito maior próximo da superfície. O solo também pode não ser uniforme e ter diferentes profundidades. Então, a retenção da água pode variar bastante. Então, em outros casos, você também pode querer rastrear o esgotamento da água e a profundidade de penetração da água da irrigação. Então, em um terceiro caso ainda, você pode tentar fazer com que as suas raízes se estendam para buscar a água mais profundamente no solo, procurando a água em locais mais profundos. Então, para você saber a umidade do solo, profundidades diferenciadas, é muito importante porque vai permitir que você acompanhe a saúde da sua planta
em sua zona de raiz ativa ao longo do ciclo da cultura. E, além disso, com vários pontos de medição, você pode medir os níveis de umidade em diferentes horizontes do solo. Então, veja só, apresentamos, para atender a essas necessidades, apresentamos o RoboNet, sensor de umidade de solo multiprofundidade. Essa solução mede perfis de umidade e temperatura do solo em várias profundidades com um único dispositivo, ou seja, este sensor que vocês estão vendo aqui, muito rápido, que é muito rápido e muito fácil de implantar. É bastante preciso e tem grande durabilidade. Esse produto consiste em um sensor, né, como já dissemos aqui, sensor GrowPoint. Ele está disponível em 3 comprimentos, 18 polegadas, 26 polegadas e 35 polegadas de comprimento, e um registrador. Basicamente, essa integração se compõe em um sensor e um registrador de dados do nosso sistema RoboNet. Dentro deste pequeno molde estão o registrador de dados em si e todo o sisteminha de comunicação, que envia os dados coletados pelo sensor a uma estação OnSet RX3000 ou RX2100. Para esta integração, formação deste conjunto, nós selecionamos a sonda GrowPoint, devido ao seu design e devido à sua durabilidade, à sua qualidade. Essas foram as razões de termos escolhido esta sonda para fazer esta integração e gerar este novo produto dentro do OnSet. Bom, porque esta é a melhor sonda para melhor sonda de perfil para a utilização da irrigação. Ao contrário de outros sensores de umidade de solo de várias profundidades que medem a umidade do solo em pontos ou profundidades distintas, o perfil GrowPoint mede a umidade do solo ao longo das seções completas de 15 centímetros, que cobrem todo o comprimento da sonda. Então, você pode ver aqui, nesta imagem, aqui está um sensor da concorrência, onde as medidas são feitas em pontos distintos. No nosso sensor, a medida é feita ao longo de cada segmento. Nosso sensor menor tem 3 segmentos, o sensor de 26 polegadas, que é o mediano, tem 4, e o sensor maior tem 6 segmentos. Então, a grande vantagem de termos uma medida em todo o segmento é que, quando existem objetos diferentes na proximidade da sonda, eles terão menos efeito nas leituras do teor de água do solo. O resultado disso são leituras muito mais confiáveis. Vocês estão vendo aqui uma rocha. Então, por exemplo, uma grande rocha nas proximidades da sonda do outro fabricante vai afetar uma grande porcentagem do volume de influência do sensor, de medida em uma profundidade específica. Com a nossa sonda, isso não acontece. Com a sonda que nós selecionamos, essa mesma rocha terá um efeito muito menor, pois interferirá com uma porcentagem muito menor do volume de influência, justamente porque a medição se realiza ao longo de todo o segmento. Bom, além do aumento do volume de influência por cobrir todo o comprimento do sensor, o design da antena aumenta a área ao redor da sonda, dando a ela o maior volume de influência para os sensores de umidade de solo em profundidade múltipla. Em comparação, por exemplo, ao Teros 12, que é um sensor da Teros que nós agregamos recentemente, também a nossa linha RoboNet, que é um líder no setor, o Teros 12 tem um volume de influência de 1 litro. Para você ter uma ideia, o sensor GrowPoint, para cada seção de 15 centímetros, ele tem um volume de influência de 2 litros. Temos na nossa sonda três comprimentos diferentes, como vocês podem ver. Então, 45 centímetros, uma sonda de 60 centímetros, que é a mediana, e uma sonda de 90 centímetros. A sonda menor tem 3 segmentos de leituras de umidade de solo, a sonda do meio tem 4 segmentos de leitura de umidade de solo e a sonda maior tem 6 segmentos de umidade de solo. A tecnologia usada aqui é a tecnologia TD-T5, que é uma versão mais refinada do TDR, e a filtragem avançada de 400 mil pulsos por medição.
elimina o ruído, fornecendo resultados mais precisos e repetíveis. A instalação é surpreendentemente fácil. O Richard fez uma instalação há pouquinho tempo. Ele estava a um clima de mais ou menos 37 graus Celsius no dia da instalação. E para instalar uma sonda de 35 polegadas com a ferramenta que eu vou mostrar adiante, ele levou cerca de 1 minuto para fazer a instalação da sonda no solo. Algumas características. Um pouco mais de detalhe sobre a grande área de amostra e filtragem. A antena percorre todo o comprimento do sensor. Isso é muito importante. E ela é tecida 20 vezes por centímetro. Então, isso dá à antena 5 vezes o comprimento físico. Então, isso aumenta a resolução e a área de amostragem. Uma das características é essa questão da antena. Uma característica bastante positiva e que aumenta a área de amostragem em grande parte e reduz bastante o nível de ruído. Outra característica bastante interessante é da durabilidade. Toda a placa do circuito do sensor é selada com epóxi, então não existem partes móveis, partes dobráveis, toda é selada com epóxi e envolta em um revestimento de policarbonato, dando à sonda uma durabilidade bastante grande. E o fato que a gente tem a favor de outros concorrentes é que outros deixam a placa à amostra, que não ocorre no nosso caso. Com o advento desta nova sonda de múltipla profundidade, o nosso portfólio de ciências do solo, Robonet, ficou muito melhor. Agora nós oferecemos os sensores Decagon, EC5 e o 10HC, na forma dentro da linha Robonet, ou seja, comunicação via rádio, sistema inalâmbrico, e eles são os únicos sensores de solo que nós temos, por enquanto, com o sistema plug and play, ou seja, que vão conectados também diretamente na estação. Temos bastante precisão e durabilidade com os Teros 11, que garantem a leitura de umidade e temperatura. Temos os sensores Teros 12, que fornecem, além da umidade e da temperatura, a condutividade elétrica. E ainda temos o Teros 21, que é um sensor que fornece potencial de água no solo, com medidas altamente precisas e sendo um produto altamente durável. Bom, quando se trata de um sensor Robonet, ou seja, wireless, temos duas opções dentro da OnSet de data loggers para esses sensores. O RX2105 ou 2106 ou a RX3000. Ambos estão habilitados, né? Ou seja, você tem o node, que vai no campo, você tem o sensor, que vai juntamente com ele. Os dados do sensor se armazenam no node e são enviados para a estação através de um sistema de rádio. A estação, por sua vez, utilizando Wi-Fi, ETH, Ethernet ou GSM, envia esses dados para a nossa plataforma base web, que se chama Robolink, onde aí são gerados os gráficos, você visualiza, geram os gráficos, geram os relatórios, geram-se os alarmes e toda a observação, as observações necessárias referentes aos dados dos sensores que estão sendo monitorados. Bom, o RX2105, nesse caso, o 2106, são excelentes opções de baixo custo, porém, eles possuem algumas limitações em relação à RX3000. Por exemplo, o RX2105, a comunicação dele com a plataforma é somente via GSM, 4G, 3G, 2G. Ele tem entrada para sensores com cabo e sem cabo. Então, são possíveis 5 sensores com cabo e 50 sensores sem cabo.
E as fontes de energia para a bateria podem ser um adaptador externo ou um painel solar. E apresenta alertas que são enviados via SMS em caso de sensores que entram em alguma excursão de alarme. Não possui, para o RX 2105, não possui módulos de expansão. Já no caso do RX, já no caso das RX 3000, você tem uma maior flexibilidade de integração, já que ela te permite a comunicação via Ethernet, Wi-Fi ou celular, te permite utilizar sensores com fio e sem fio, no caso 10 sensores com fio e 50 sensores sem fio, te permite um sensor de nível de água, né, no caso do nível de água, e as fontes de energia podem ser através do adaptador externo ou do painel solar. E também faz o envio de alertas via SMS em caso de excursão de alarmes. O que é bastante importante, o que é bastante interessante no caso da RX 3000 são os módulos que se pode agregar. Ela tem espaço para 2 módulos e nós temos 4 opções de módulos diferentes. Nós temos o módulo de nível de água, primeiro aqui, temos o módulo Robonet, que permite a integração de até 50 sensores sem fio. Temos o módulo analógico de 4 canais, que permite que você agregue 4 sensores com leitura de 4 a 20. Aí é muito interessante, porque você pode agregar sensores de outros fabricantes. Por exemplo, sensores de condutividade solo, sensores de oxigênio dissolvido da água, sensores de pH da água, enfim, até sensores de nível, que de repente você possa ter um sensor de nível de outro fabricante, pode agregar ao nosso datalog. E o RX3000 também possui o módulo relé, que permite que você ligue e desligue equipamentos de acordo com as leituras dos sensores. Por exemplo, você pode ter um sensor de oxigênio dissolvido da água e linkar ele a um aireador. No momento que esse sensor de oxigênio entra em uma fase crítica, o módulo relé pode acionar esse aireador. Pode acionar, por exemplo, um ventilador, pode acionar um exaustor, no caso de um monitoramento de CO2, por exemplo, e se os níveis voltam ao normal, o módulo relé abre a contactora e o equipamento se desliga. Então, o RX 3000, no final das contas, ele pode ter um custo um pouco mais elevado, mas ele tem uma grande flexibilidade. Em se tratando de preços, se você optar, aqui estamos falando de preços FOB Estados Unidos, tá? Preço FOB fábrica. Se você optar por uma RX 2106, com um painel solar integrado e mais um sensor de pequeno porte, um sensor menor, você vai estar falando num investimento de $1.460. Se você optar por uma RX 3000, você tem um investimento um pouco maior, tem que agregar o painel solar, tem que agregar o módulo dos sensores Robonet, mais o custo do sensor. Mas o que fica interessante é a forma de conexão. No caso de uma RX 2106, 2105, você tem apenas os planos, o modelo de comunicação 4G, 4G ou 3G, ou seja, apenas GSM. Nós temos planos que variam aí de 150 até $350 anuais, mas se, por exemplo, você utilizar um chip nacional, um chip local, você vai pagar em torno de $100 anuais por esse plano. Já a RX 3000, você tem opções de um plano GSM totalmente free, com atualizações 4 vezes por dia, ou ainda, se você optar por um plano GSM com atualizações mais rápidas, de 10 em 10 minutos, isso vai te custar $100 anuais. Já no caso de você optar por uma RX 3000 comunicação Wi-Fi ou Ethernet, esse custo é zero. Então, não te custa nada para você usar a nossa plataforma, armazenar dados em nuvem,
por tempo ilimitado. Então, o RX3000, no final das contas, você pode ter uma estação aí com 60 sensores, com o mesmo custo de plano de dados, que não varia se você agrega sensores ou não. Novos sensores, para agregar, você só vai ter custo de aquisição do sensor e mais nada. E se você utilizar uma Wi-Fi ou Ethernet tua, esse custo de plano é totalmente frio. Bom, dado o número de medições que esses sensores fornecem, isso muda o número de dispositivos que você pode adicionar no sistema Robonet. O sistema Robonet hoje ele pode suportar até 50 sensores ou 336 canais de dados conectados. Então, considerando que os sensores de unidade de solo múltipla ocupam 10, 12 e 18 canais de acordo com o seu tamanho, isso significa que você vai poder ter no máximo 33 sensores. Isso estou dizendo por data logger, né, por RX. Então, você vai poder ter no máximo 33 sondas de 18 polegadas, 28 sondas de 26 polegadas ou 18 sondas de 35 polegadas. Isso porque o GP3, que é o sensor menor, ocupa 10 canais. São 3 para umidade de solo, 6 para temperatura e 1 para bateria. O GP4, ele utiliza 12 canais. São 4 para umidade de solo, 7 para temperatura e 1 para bateria. E o GP6, ele utiliza 6 para umidade de solo, 11 canais para temperatura e 1 para a bateria. Tratando de um sensor desse porte, também a gente não pode deixar de falar do consumo de bateria. Então, para a maioria das aplicações dos nossos sensores, elas vão ser outdoor, e os equipamentos, os nodes, vão estar sendo alimentados com painel solar embutido ou externo. Mas, dada a demanda de energia que esses equipamentos exigem, a taxa máxima de log vai ser, taxa máxima de coleta de dados vai ser a cada 5 minutos durante o verão. No caso do sensor menor, que também poderá manter a mesma taxa de logging no inverno, de 5 minutos. Porém, já para os sensores maiores, o GP4 e o GP6, no caso de unidades abastecidas com painel solar, a taxa vai ser de 5 minutos no verão e a taxa de login vai ser de 10 minutos no inverno para ambos. Existem casos onde os nossos clientes também usam esses nodes indoor, muito casos de pesquisas, né, professores, universidades. Então, nesse caso, considerando nodes que não são recarregáveis por painel solar, somente possuem a bateria lítio, o GP3 ele vai ter uma vida útil dessa bateria de 1 ano, com 10 minutos de intervalo de log. O GP4, a vida útil da bateria vai ser de 1 ano, com uma taxa de 15 minutos de log. E o GP6, que é o maior, ele vai ter uma vida útil da bateria de 7 meses, mais ou menos, considerando aí um intervalo de logging de 15 minutos. Dessa forma, fazendo um resumo, a taxa de registro mais rápida que você vai poder usar, no caso do GP3, do menor, tendo a alimentação pelo painel solar, vai ser de 5 minutos o ano todo e 10 minutos nos casos sem alimentação pelo painel solar. GP4 e GP6, 5 minutos no verão, 10 minutos no inverno para ambos, em casos de nodes alimentados com painel solar embutido, e no caso daqueles que optam pelo node sem o painel solar. Ok, graças. Para a implantação do sensor, você não precisa cavar um buraco, você não precisa de uma broca. Nós oferecemos um equipamento, uma haste piloto com um perfil que corresponde ao mesmo perfil do sensor. Então, isso se conecta a um martelo deslizante, essa aqui é a visão do martelo, que empurra a haste piloto no solo, criando o perfil necessário para o sensor. Então, isso vai economizar tempo e trabalho. Então, a gente tem um vídeo do Richard fazendo essa instalação em uma fazenda e foi feita de uma forma bastante rápida. Uma outra vantagem desse método de aplicação
de instalação é que o aterramento ao redor da sonda ele é menos perturbado quando a terra é removida do buraco. Então, nesse caso, não há remoção de terra. Então, a sonda ela cria uma ligeira compactação no solo. Então, o solo, então, relaxa ao redor da sonda, preenchendo qualquer espaço necessário para obter os resultados que se esperam. Logo, quando você tira a guia do solo e introduz a sonda, a Terra automaticamente ocupa todos os espaços da sonda e o resultado de medição é bem melhor. Bom, uma outra vantagem do sistema RoboNet em conectar o dispositivo de comunicação a cada sensor. Ou seja, aqui está o dispositivo de comunicação e logo abaixo está o sensor. Então, isso elimina a necessidade de ter que passar cabos sensores para um dispositivo de comunicação ao outro. Ou seja, nosso conjunto está todo aqui, nesse ponto, enquanto a estação pode estar aqui na sede, em local protegido, o RX3000, o RX2106, e os dados estão sendo coletados do sensor e enviados por um sinal de rádio até a estação que está na sede, por exemplo, e da sede os dados sobem para a nuvem via GSM, via Wi-Fi ou Ethernet. Nós temos 3 sensores com 4 frequências de rádio diferentes para cobrir diferentes regiões do mundo. No caso da América do Norte e América do Sul, a gente possui o GP3 900, GP4 900 e o GP6 900. São os modelos que vão atender a frequência de rádio aqui da América do Sul. No caso dos acessórios, que são o slide hammer, o martelo, e o pilot rod, eles são vendidos separadamente. Temos 2 opções da haste piloto, o pilot rod 4, o rod 4, que é utilizado para a instalação dos sensores GP3 e GP4, e temos o pilot rod 6, que é utilizado para a instalação do sensor mais comprido. Nós temos, com relação às questões, durante o período de registro, nós tivemos algumas questões que o Richard respondeu. Uma delas, vamos lá, são questões que foram enviadas em espanhol, então acredito que não vieram do Brasil. Richard, can you see? Bom, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida e quiserem já colocar aqui, eu e o Richard podemos dispor de algum tempo para respondê-los. Temos uma pergunta em relação à distância máxima entre os sensores e a estação central. Ok. Os sensores eles funcionam com uma rede mesh, certo? Então, a partir da estação, você pode posicionar sensores a cada 600 ou 700 metros, um do outro, até 5 repetições. Ou seja, vai te permitir que você leve um sensor até mais ou menos 3.500 metros da estação, um raio de mais ou menos 3.500 metros da estação. Você consegue cobrir uma área de mais ou menos 22 quilômetros quadrados. Richard, mais alguma? Richard, is there any questions? Sorry. Sim, mais uma. Este sensor pode ser usado horizontalmente ou só na vertical? Richard, você pode me ajudar nessa? Sim, sim. Por favor, Richard, pode responder essa pergunta? Sim, o sensor pode ser utilizado
em qualquer direção, pode ser utilizado verticalmente ou horizontalmente, se estiver a medir qualquer coisa que não seja típica. Mas devido a como é construído e as dimensões, o sensor em si pode fazer com que a água, a umidade, acumule em cima do sensor. E essa acumulação de água vai fazer com que as leituras ou as medidas não sejam certas. Para medidas diferentes, nós temos sensores mais adequados a serem instalados horizontalmente. Por exemplo, o T12 que oferecemos, o T11 e o T12 que oferecemos é mais adequado para isso. E parece que não temos mais perguntas. Ok. Mas gostaria de pedir agora... Com relação a essa questão do sensor, eu não seria então. Agora que ao acabar o... Richard. Yes? Any questions there? Do you want to talk anything more? Yes, I'll end it. Nós agora, ao terminar esta sessão, vamos fazer umas perguntas. Qualquer coisa que leve 1 minuto ou 2 minutos a responder. Agradecíamos que vocês possam responder a estas perguntas, porque nos ajudam a escolher temas melhores para o futuro. Esta é a primeira vez que estamos a fazer um webinar em português, mas gostaríamos de continuar estas sessões. Portanto, se puderem, 1 ou 2 minutos no fim esta sessão, agradecia. E com isso, muito boa tarde e obrigado. Muito boa tarde, Richard. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram dessa sessão, desse webinar em português. Como o Richard falou, a gente espera que vocês respondam as questões da pequena pesquisa que vão receber. Vai levar pouquinho tempo, mas é muito importante para nós ouvir de vocês novos webinars, novas situações, novas áreas que vocês têm interesse e a gente desenvolva novos webinars para poder atender as necessidades de vocês com nossos equipamentos. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma excelente tarde. Até mais.